precisamos de Ti. Levante suas mãos e clame a Ele. Sim, Teu reino buscamos, Tua vontade, aleluia, na terra como é no céu. Deixa os céus descer na terra, ó Deus, meu Deus e meu Pai. Deixa o céu descer, sim. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Cante e clame. Deixa o céu descer, meu Deus, deixa o céu. Oh, deixa o céu descer, deixa o céu, meu Deus, deixa o céu descer. ai malareca machoa. Sim, deixa o céu descer sobre o Brasil, deixa o céu descer sobre a minha vida, meu Deus, deixa o céu descer, pois teu é o reino. Sim, meu Deus, é o reino, Tua é a glória para sempre. Amém. teu é o reino, teu é o poder, tua É a glória somente pra tua, Senhor. sempre. Mais uma vez, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, quebra barreiras, quebra cadeias, Pai, em o nome do Senhor Jesus, tire agora todo o obstáculo, tudo aquilo que impede o fluir do Senhor em nós e através de nós. Completa a tua obra, meu Pai, no meu coração, no coração do teu filho e da tua filha. Fala conosco, meu Deus, fala conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Nós vamos ler um texto da palavra do nosso Deus, em 2 Timóteo, capítulo número 2. Aleluia. Versículo 15. Aleluia.
Está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como jovem, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 3, o versículo de número 16. Vamos ler o 14, por favor, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, pode mudar a tua vida, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia. Amém, queridos? Nós queremos, baseado nesse texto, falar um pouco para os irmãos sobre ser um jovem aprovado, um jovem, uma jovem, um homem, um obreiro aprovado. Quando olhamos para a palavra, irmãos, principalmente para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, nós lembramos que Paulo, como diz o texto, já era de uma certa idade. Ele sentia-se que o tempo dele já estava se cumprindo e que ele iria partir. E então ele busca transmitir para um jovem pastor chamado Timóteo instruções tão preciosas. E ele diz para esse jovem, a quem ele chama de filho: meu filho, preste atenção na sua vida, preste atenção naquilo que você está fazendo. É necessário que você seja um obreiro aprovado, um jovem aprovado. É preciso que você aprenda, que você entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu acho isso tão precioso, tão lindo, irmãos, pensarmos em um jovem aprovado. Estamos testando esse trem aqui, mas pelo jeito ainda não está funcionando. Talvez falte alguma. Aí sim. Então vamos aprender um pouquinho, queridos, sobre o que é aprovado, o que é ser aprovado. Primeiramente, é aprovado aquele que procura, aquele que deseja. A aprovação não vem para qualquer um. A aprovação é realmente para aquele que se esforça, para aquele que vai atrás. Você não vai passar num concurso, você não vai conquistar uma posição
se você não se dedicar, se você não quiser, se você não desejar. É preciso, meu amado jovem, minha amada jovem, que você tenha um desejo no teu coração, de querer conquistar algo, de querer mesmo buscar algo, de querer a aprovação, não apenas de homens, mas em especial de Deus. Porque a palavra diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, como é importante você, em primeiro lugar, saber da nossa responsabilidade, que nós temos que realmente batalhar, irmãos, nós temos que procurar. Veja, você é jovem hoje, você tem 18, 17, 20 anos, mas a vida está passando. É necessário que você hoje tome uma posição. Eu me lembro uma parábola do Senhor Jesus, que está lá em Lucas capítulo 15, capítulo 15 de Lucas, é o capítulo dos achados e perdidos, não é? Em primeiro lugar ele diz de uma mulher que perdeu, me parece que uma dracma, e o que ela faz? Ela acende a luz, ela varre a casa, ela procura com diligência achar a dracma perdida. Então eu quero dizer, irmãos, é muito importante, se nós quisermos conquistar, sermos aprovados, terminarmos com uma aprovação, é muito importante que nós tomemos uma posição de acender a luz. Ponha luz na tua vida, que haja luz na tua vida, que haja clareza na tua vida. Procure, seja diligente na tua procura para ser aprovado. Eu ainda estou caminhando, irmãos. O apóstolo Paulo, ele chega a esta posição dizendo: eu já combati o bom combate, eu já fiz a minha parte. Agora você, Timóteo, faça um esforço, procure, escute e pratique ações necessárias para você ser aprovado. Para ser aprovado. Isso significa, irmãos, que nós vamos passar por situações, às vezes, de desconforto, situações que nós nem gostaríamos, situações difíceis, mas é necessário que nós tomemos uma posição. Em primeiro lugar, procurar. Segundo lugar, muito importante, que você, mais do que procurar, que você se apresente a Deus. Ainda não consegui. Aí, virou. Se apresente a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, significa a prioridade da vida dele. Significa que, irmão, você pode ser aprovado diante de homens, é muito importante ser aprovado diante de homens. Mas se a tua aprovação não for diante de Deus, você não tem muito sucesso não. Você precisa da aprovação de Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa saber que Deus deve ser prioridade na tua vida, amém? Deve ser prioridade. Você deve, como aprendemos hoje, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Expor-se a Deus, apresentar-se, é expor a tua vida diante de Deus. É dizer: meu Deus, eu venho aqui me apresentar, eu venho aqui colocar a minha vida, eu venho aqui me expor diante de Ti. Olha quem eu sou, meu Deus, é isso que eu sou. Eu venho buscar a Tua aprovação, então eu quero me expor, eu quero derramar a minha vida diante do Senhor. Eu quero mesmo aprender de Ti, Senhor, eu venho me apresentar. Quero estar em Tua presença, quero poder Te contemplar, eu quero estar em Tua presença, e quero também que o Senhor me contemple, que o Senhor olhe para mim, que o Senhor veja, meu Deus, as minhas ações, os meus sentimentos, os meus pensamentos,
Meu Deus, eu venho colocar diante de Ti o que sou, o que sinto, o que penso. Eu preciso me apresentar a Ti. Eu quero, meu Deus, buscar de Ti a aprovação. Jovem, quão importante é ser aprovado por Deus, buscar em Deus e por isso se apresentar diante dEle, colocar-se diante dEle. Assim, Paulo instiga seu filho a fazer. Busque a aprovação. Você vai passar por situações difíceis. E às vezes as lutas que vêm diante de você, as provas que vêm diante de você, não é para te derrubar, é para te promover, é para você passar por elas, não é para você murmurar, não é para você reclamar, é para você dar glória a Deus. Se Ele tem colocado uma prova dura diante de mim, é porque, irmãos, a promoção será melhor, será maior. Ele tem algo importante para a minha vida, para a sua vida. Então, quando você passar por provas, por desafios, não murmure, meu irmão, não volte atrás, confie, se apegue mais em Deus, porque você vai ser aprovado em nome de Jesus, amém? Quantos querem ser aprovados? Quantos têm passado em provas por aqui? Alguém tem passado alguma prova? Alguma luta? Algum desafio na sua vida? Se você tem passado, preste atenção, é para você vencer. Quando a gente passa pela prova, irmãos, a gente recebe o que? A confirmação, o sim. A gente recebe o benefício daquilo que nós aprovamos, fizemos, trabalhamos, nos esforçamos. Deus diz para você: bem-estar, servo bom, servo fiel, você passou, você foi aprovado nessa fase, aleluia. Você, assim como o Senhor Jesus, você vai dar prazer aos olhos de Deus. Quando Jesus passou pela prova, foi batizado, irmãos, o Pai olhou para ele: este é meu filho, que me dá prazer, que me traz alegria. É assim, irmãos, que nós devemos esperar estar diante de Deus. Diz mais, o apóstolo Paulo, ele fala, como obreiro, voltando, como obreiro, não é, irmãos, como alguém que está passando férias, mas alguém que está trabalhando, como alguém que está envolvido na obra, como alguém que está participando. Na igreja não há lugar, irmãos, para sentar e ficar acomodado, não, vocês sabem que não, todos nós trabalhamos, a igreja, todos nós somos obreiros, uns são líderes de célula, outros são anfitriões, outros são assistentes, outros são, sempre você é alguma coisa, você está trabalhando para o Senhor, então você vai ser aprovado nisso, você vai ser aprovado como um trabalhador, como um obreiro na obra de Deus, como alguém que está fazendo a obra, como alguém que não está apenas assistindo, sentado, usufruindo, não. Às vezes, talvez você não faça nada, mas você é ofertante, é dizimista, o seu dinheiro, a sua oferta, está fazendo obras, está cooperando em muitas obras. Louvado seja Deus. É tão bonito ver isso. Estava em Catanduva esses dias, e vendo campos se abrindo, irmãos, outras cidades se abrindo para o Evangelho. E quando uma cidade se abre no interior, principalmente em lugares assim, são lugares que precisam da ajuda da gente, são as nossas ofertas, são os nossos dízimos, que fazem com que a obra de Deus avance, e vá para outros lugares, vá para outros campos. Como é importante nós termos esse discernimento do Senhor. Eu não tenho do que me envergonhar, um obreiro que não se envergonha de nada, não se arrepende, mas está sempre trabalhando,
trabalhando, está sempre no seu posto, fazendo a sua tarefa, cumprindo a sua missão. Jovem, quão importante é isso, quão é importante nós compreendermos isso. O obreiro aprovado é aquele que tem intimidade com a palavra de Deus, que maneja bem a palavra de Deus. Não é aquele, irmãos, que passa e deixa a Bíblia lá na estante, só vê ela de domingo em domingo. Não, mas todos os dias procura meditar na palavra, procura se alimentar, sabe que ela é a palavra de Deus, e se alimenta da palavra de Deus, se alimenta daquilo que Deus tem para a sua vida. É um obreiro aprovado, é aquele que medita dia e noite na palavra de Deus. Não é assim que a gente tem aprendido, irmãos? E isso faz com prazer, não é uma obrigação, é um prazer. É para nós um prazer meditar na palavra de Deus. É para nós uma alegria quando nós abrimos a Bíblia e meditamos e nos enchemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, dia após dia. Eu posso dizer, irmãos, com sinceridade, como eu amo a palavra de Deus. Não é raro, irmãos, o dia em que eu beijo minha Bíblia. Não é porque, não é um livro comum, irmãos. Eu beijo por aquilo que ela faz para mim, pela esperança que ela me dá, pelo consolo que ela me dá, pelo conforto que ela me dá. Ah, como a palavra de Deus é preciosa, como eu amo a tua lei, dizia Davi, e como eu amo a palavra de Deus. E você que quer ser aprovado, tem que aprender, irmãos, a amar a Bíblia, amar a palavra de Deus, se deliciar. Se você não entende, pergunte a Deus: Senhor, eu não entendo o que significa isso. Ainda sexta-feira, ou quinta, se não me falha a memória, o Fernando pediu para ministrar segunda-feira na rede de homens, de empresários, de empreendedores, e eu nem respondi. Eu falei: Deus de glória, o Senhor tem uma palavra para eles, para os homens. E de repente eu estou meditando, irmãos, e flui uma palavra tão poderosa. Eu fui tão alimentado com aquela palavra, eu disse: meu Deus, me dá alguns pontos dessa palavra. E Deus começa a abrir. Ah, irmãos, eu me delicio na palavra. Eu não preciso pregar, eu bebo a palavra. Não é para mim pregar, às vezes eu recebo para que eu mesmo seja alimentado. Então ame a palavra de Deus, tome amor pela Bíblia, tome amor pela palavra de Deus. Comece a praticar todos os dias, lendo, meditando na palavra de Deus. Nós precisamos tanto, irmãos, aprender esse segredo. Mas tem mais. Para que você seja aprovado, irmãos, um obreiro aprovado, você precisa também aprender a evitar o mal. O obreiro aprovado evita o mal. O obreiro aprovado, que quer ser aprovado, ele busca identificar aquilo que é mal. O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, no versículo 16, capítulo 2, de 2 Timóteo, versículo 16, evita igualmente, 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se deles usam passarão a impiedade ainda maior. Veja, irmãos, vou ler outra vez: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, algo que vai fazer com que eu e você sejamos aprovados diante de Deus, irmãos, é saber identificar tipos de conversas, de falatórios que não levam a nada. Se você pode conversar com alguém e ele pode te ouvir, você pode ajudá-lo, glória a Deus. Mas se não há entendimento, pare a conversa, evita falatórios,
Paulo diz aqui mesmo, irmãos, olha, a linguagem deles, versículo 17, de algumas pessoas, e inclusive irmãos, preste bem atenção, corrói como câncer, entre eles, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Ele identifica duas pessoas, dois que foram reprovados, que não foram aprovados, porque se deixaram levar e usavam de linguagens que não levam a nada. Identifique, irmãos. Eu gosto de lembrar do pastor Jorge Tadeu, que ele dizia, quando alguém vem comentar de outro irmão, falar bobagem, falar coisas, diga, irmão, por favor, meu ouvido não é caixote de lixo, eu não quero ouvir disso, eu não quero ouvir disso. Falar dos outros, comentário de pessoas, irmãos, não leva a nada. Ah, mas você viu? Não me interessa. Se isso não vai me edificar, se isso não vai trazer crescimento, eu quero é distância. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou evitar esse tipo de falatórios, de pessoas que não vão acrescentar nada na minha vida. Amém, amados? Amém, jovens? Evita essas pessoas. Aqui no capítulo 3, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, sabe porém isso, meu filho Timóteo, meu jovem, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Identifique essas coisas. Quando você for ler a palavra de Deus, você for estudar, eu aconselho aqueles que são jovens a tomar tempo, principalmente se você sente que tem um chamado de Deus, tomar tempo nas cartas pastorais, principalmente 1ª, 2ª Timóteo, Tito. Ele diz assim, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Procure identificar entre os teus amigos pessoas assim. Procure identificar entre aqueles que você tem amizade, pessoas que têm uma característica assim, e se afaste deles. Evita estas coisas. É isso que diz a palavra, evita o mal. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, pessoas que não conseguem se dominar, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Eu já ouvi irmãos dizendo assim, mas pastor, eu gosto tanto daquele irmão, eu gosto tanto dele, e eu fico pensando, eu também gosto, mas eu não quero estar perto dele não. Por quê? Porque não faz bem, porque não alimenta em nada, porque não faz bem algum. Então por que você vai ficar perto daquela pessoa? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você quer ser aprovado por Deus? Então aprenda a se distanciar. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Preste bem atenção, aqueles que até parecem tão santos, tão puros, mas ele nega-lhe o poder. Foge também desses. Então meus irmãos amados, para sermos aprovados, nós não podemos caminhar com esse tipo de gente. Nós temos que evitar este mal, temos que evitar, identificar estas pessoas, falsos irmãos, e então nos afastar deles. Eles não irão longe, irmãos, e se você caminhar com eles, você não vai ser aprovado, você também não irá longe. Quantos estão entendendo? Digam amém. Ou se não está entendendo, diga ai de mim, porque é bem isso, irmãos. Nós precisamos tanto aprender a evitar o mal, para sermos aprovados. Ainda mais um ponto tão importante, para aqueles que querem ser aprovados, além de evitar o mal, ele tem que escolher
o que é bom. Ele deve escolher o bem. Então, isso exige de mim e de você, irmãos, um pré-julgamento, uma análise. Exige de nós conhecer. Veja o capítulo 3, versículo de número 10. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Mas ainda, irmãos, um pouco antes, lá no capítulo 2, versículo de número 21, ele diz: se alguém se purifica a si mesmo desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor e preparado para toda boa obra. Ah, que coisa linda! Aí o 22, foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Olha que coisa preciosa. Então, para que eu seja aprovado por Deus, para que você seja aprovado por Deus, nós precisamos nos purificar de alguma coisa, mas estarmos atentos para escolhermos aquilo que é justo, aquilo que é bom, seguir a justiça. Eu gosto demais disso. Afaste-se das paixões da mocidade. Quando eu olho para esse texto, eu lembro, irmãos, a gente sempre conversa sobre os desejos da mocidade, e não são ruins, nem todos são ruins. Tem vontades, tem desejos que são maravilhosos. Os jovens são fortes. Os jovens, quando tem a palavra de Deus dentro dele, vencem o maligno. Eles vão longe, irmãos. Agora, preste atenção. Há alguns desejos, algumas paixões da mocidade que você tem que fugir delas, se você quer ser aprovado por Deus. Eu penso às vezes que eu gostaria tanto, Jonas, de poder voltar, quem sabe uns 30 anos atrás, um pouco mais, mas não com a mente que eu tinha há 30 anos, porque senão era a mesma coisa, entendeu? Se eu voltasse aos 19 anos, pensando como eu pensava com 19 anos, a mesma coisa, não ia mudar nada, eu ia fazer os mesmos erros, ia cometer as mesmas coisas. Mas se eu pudesse voltar aos 19, com o pensamento, com o entendimento que eu tenho hoje, oh meu Deus de glória, seria maravilhoso. Você que ainda tem os 19, 20 e poucos, aprenda com os mais velhos. Talvez eu não tive um Paulo como Timóteo teve. Eu não tive alguém que eu pudesse me espelhar nele quando eu era mais jovem. Na verdade eu tive algumas pessoas, meu pai era um deles, graças a Deus. Mas eu digo, na linha da fé, como irmão. E hoje, nós aprendemos que para você ser um obreiro, um jovem aprovado, você precisa aprender a escolher. Diga escolher. Mais uma vez, escolher. Não seja regido, com todo respeito, pelo demônio. Você viu ele regendo aqui? Não seja regido pelo mal. Aprenda a escolher, a fazer escolhas. Aprenda a pensar, a seguir a justiça. Como é que eu vou seguir a justiça, pastor? Conhecendo
o que é justo e o que não é justo. Eu preciso tomar posição e me dedicar ao ensino, a conhecer, a saber. Paulo diz: segue a justiça, segue o amor. Irmãos, eu confesso para vocês que tem alguns pregadores que são muito bons, muito firmes na palavra, mas às vezes eu vejo eles pregando, parece que tão destituídos de amor, que eu não quero ouvi-los. Eu quero ouvir alguém que prega a justiça, a verdade, mas o faz com amor, mas transmite graça. Eu gosto disso, irmãos. Diz mais o apóstolo Paulo: se você quer ser um obreiro aprovado, siga a paz, coisas que traz paz ao teu coração, coisas que te alimentam, que deixa você tranquilo. Evita contendas, evita discussões, evita conversas tolas, evita o mal e se apegue ao bem, escolha o bem, escolha a paz e siga a paz. Amém, amados? Nós precisamos tanto fazer isso, irmãos. Para ser aprovado por Deus, é necessário nós fazermos escolhas. É verdade, nós precisamos tanto fazer escolhas, escolher coisas justas, escolher e seguir o amor, escolher e seguir a paz, caminhar com aqueles que têm paz, apartar-se. Sabe, irmãos, Paulo chega a dizer que ao servo do Senhor não convém contender. Não contenda, não entre em debate com ninguém, não entre em discussão. Não, você não tem que provar a sua verdade para ninguém, você não tem que fazer isso. Fique em paz. Ah, mas eu acho que o melhor time é o Corinthians. Paciência. Eu não vou discutir com você, eu sei que o Palmeiras está lá na frente. Mas ele não é o melhor, irmão, você desculpa. Não estou nem aí com isso, francamente. Né? A Bíblia diz, agora vamos ser bem bíblicos, a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo, então tem que ser santista, tá vendo? Você vai discutir, irmãos? Não entre em debate, imagina, deixa isso para lá, deixa isso para, não entre em discussão, não entre em debate por causa disso, por causa daquilo. Não, amado, não entre em discussões. Eu lembro uma vez, aqueles que batem de porta em porta, eles chegaram na minha casa, e eles então, quando perceberam que eu era um crente, eles quiseram me desafiar, e eu era bem novo ainda na fé, e eles disseram: vocês dizem lá, os seus pastores devem dizer que vocês vão para o céu, não é? Falei: é verdade, graças a Deus nós vamos para o céu, mas não vai não, porque o céu não é lá, o céu vai ser aqui, não sei o quê. Vocês dizem que existe um inferno, que as pessoas vão para o inferno. É verdade, está escrito. Não vai não, eles disseram. Eu falei: tá bom, tem uma parede ali, caminhe para ela, caminhe. Ele falou: o que você quer dizer? Eu quero que você caminhe e vai dizendo que não tem parede. Vai caminhando e vai dizendo que não tem. Você vai parar lá, meu filho. Mas aí a coisa apertou mais, e ele dizendo: mas o céu não existe, não vai ter céu, e tal. E eu falei: e daí, o que vai ser? Vai ser, nós vamos morar tudo na terra. Eu falei: e Jesus vai estar lá? Sim, o Filho de Deus vai estar lá. Eu falei: então vai ser céu para mim, filho. Pronto, acabou a discussão. Não tem discussão, não vamos discutir, irmãos. Não importa se vai ser ali em cima, se vai ser aqui embaixo, Jesus vai estar lá. Glória a Deus, é céu. Você vai discutir escatologia, porque, irmão, você tem que saber que nós vamos, meu irmão, o que nós precisamos estar certo é que nós estamos com Jesus e vamos estar com Ele. Amém? É isso, irmãos. Se vai ser antes, depois, firme-se em Deus, siga a justiça,
siga o amor, siga a paz e pronto, e deixe as conversas de lado, deixa isso de lado, escolha o bem. Por último, diga graças a Deus. Aleluia. Eu gosto demais desse texto. Se torne um discípulo. Jovens, não andem sozinhos. Não caminhe só. Paulo transmite para o seu filho Timóteo, agora sim o texto de 2 Timóteo 3, versículo 10. Aleluia. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Preste bem atenção, para sermos aprovados. Normalmente os reprovados, vou fazer ao inverso a coisa, os reprovados, irmãos, estão sozinhos. Eles não têm uma base firme, eles não têm um ombro para chorar, eles não procuram ninguém. E eu e você precisamos ter alguém que nos ajude. Já disse para vocês, eu tenho o meu discipulador, meu pastor Odilon, esteve conosco em julho. Que maravilha, que tempo gostoso, estivemos juntos. Mas eu tenho alguns amigos que são verdadeiros amigos para mim. Pastor Rui é um deles. Se eu choro, eu grito, pronto, eu tenho alguém. Rui, o que você acha disso? Eu estou enfrentando essa luta. E ele vem com aquele jeito dele, ele chora muito. Oh, que pena, irmão. E nós acabamos chorando juntos. E eu posso seguir muitos conselhos dele de perto. Eu posso olhar para o meu Odilon, o meu pastor, eu posso estar perto dele. Nós precisamos de alguém. Não são perfeitos, mas você e eu precisamos de ter um discipulador, de ter alguém que nós caminhemos junto com ele, irmãos, na fé. Paulo diz para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto, não siga de longe. Lembre-se de Pedro, que começou a seguir Jesus de longe e se perdeu. Siga de perto, siga de perto, siga de perto o ensino, aquilo que ele transmite. O que é que o meu discipulador tem me ensinado? Isso é uma responsabilidade para nós como discipuladores também, certamente. O que ele tem me ensinado, o que ele tem transmitido para mim, qual é a vida, qual o procedimento dele, como ele faz, como ele age. Eu preciso aprender. Se eu quero ser aprovado, eu preciso caminhar bem perto, irmãos. Quantos estão aí? Digam amém. É tão necessário isso. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Você é um discípulo, você é um filho. Você tem visto não apenas o meu ensino, mas também tem visto a minha forma de proceder, como é que eu ajo, como é que eu faço. Como é lindo isso, irmãos, como é precioso isso. Uns meses atrás, eu estava em Mococa, e Jonas me ligou, ele tomou uma posição, ele falou: pastor, estou pensando nisso. E eu falei: glória a Deus, era isso que eu faria. Ai, que coisa boa, irmãos. Que coisa boa para um discipulador é ver os seus filhos fazendo coisas que você faria, que já estão aprendendo a seguir não apenas o ensino, mas o procedimento, uma forma de agir. Siga o propósito, saiba por que nós fazemos isso. Quando você não entende o teu discipulador, pergunte, caminhe perto dele e diga: meu amado, não estou entendendo, por que nós fazemos isso?
Por que você faz desse jeito? Às vezes ele está errado, você pode ajudá-lo. Paulo diz: tem seguido o propósito, tem seguido a minha fé. Siga a fé daqueles homens que Deus tem colocado do teu lado, daquelas mulheres que são discipuladoras, que têm caminhado com você. Aprenda a respeitá-las. A unção que você respeita é a unção que você tem. Então, à medida que nós respeitamos, que nós honramos, nós vamos também conquistando aquilo. Siga a longanimidade, ou seja, a paciência. Siga o amor. Siga a perseverança. Siga a perseverança. Amados, um jovem aprovado, uma jovem aprovada, é aquele que então busca, sabe, conhece a palavra, é aquela que se torna sábio, que muda. Você não pode, como é o tema desse congresso, você não pode esperar que as coisas mudem, se você não muda. É preciso ter consciência, em que área eu preciso mudar, em que área eu preciso me tornar sábio, humilde, mais justo, mais longânimo. Enfim, eu preciso tanto aprender. E o jovem, o homem, a mulher aprovados por Deus, diante de Deus, são pessoas que buscam, que desejam, que vão atrás, que querem mesmo saber, conhecer, que buscam a palavra, se tornam sábios, buscam mudar, buscam ser perfeitos, buscam ser habilitados para mudar o seu mundo em volta de si. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, o jovem, a jovem, sejam perfeitos, sejam aprovados e perfeitamente habilitados, recebam autorização, habilitação vinda de Deus para fazer a obra, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Você quer ser aprovado diante de Deus? Então, há um caminho a trilhar, há algo que eu e você precisamos fazer, e desejamos tanto fazer, em nome de Jesus. Queria convidá-lo a se colocar em pé, e vamos ter um tempo diante de Deus, diante do Espírito Santo. Eu quero que você, se você quiser, feche os teus olhos e comece a falar com o Espírito Santo. Tu és tão bem-vindo aqui, meu amado e doce Espírito.